Apocalipse de João. Este nosso audiobook, na realidade um podcast, além de relatar os escritos e trazer uma leitura para vocês, também quero deixar algumas análises do texto. Vamos começar com uma introdução e depois partiremos para o capítulo de número 1. Então, este livro, assim como o restante do Novo Testamento, ele foi redigido originalmente em grego. Começa com a mesma palavra do título, Apocalipse, que significa revelação. João, o autor, se serve dela para pôr em destaque o caráter profético do seu escrito. O Apocalipse é uma mensagem dirigida, em primeiro lugar, às igrejas concretas, a comunidades cristãs contemporâneas do escritor. A elas ele anuncia que Cristo cumpriu em todos os seus termos o plano redentor preparado por Deus. Mas o valor dessa mensagem vai além da época do profeta. Tem um alcance geral. Cristo, vencedor do mal e da morte, associa a sua própria vitória a todos os crentes, já aqui e agora, enquanto ainda estão sujeitos às realidades do mundo atual. O Apocalipse ele testifica a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, acontecimento fundamental da fé e do anúncio do Evangelho, e sinal da presença do Reino de Deus. É um testemunho expresso em uma linguagem característica, rica em símbolos, imagens e visões, elementos com os quais o autor compõe uma espécie de drama cujo âmbito é o universo inteiro. Essa linguagem corresponde ao gênero literário chamado apocalíptico. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Joel, Ezequias e, sobretudo, Daniel e Zacarias, utilizaram esse gênero literário, o qual alcançou a sua maior divulgação nos meios judaicos a partir do século II a.C. A literatura apocalíptica judaica surge em circunstâncias especialmente angustiantes, como quando o povo se acha submetido ao poder político e militar de alguma nação estrangeira. Esta era a situação do século I d.C., quando a Palestina estava dominada pelo Império Romano. Naquele momento, as leituras apocalípticas alentavam as pessoas e renovavam as suas esperanças com descrições de um futuro próximo em que a vitória gloriosa de Deus sobre todos os seus inimigos haveria de inaugurar para Israel uma era de paz e de bem-estar sem fim. Então, João identifica a si mesmo como um profeta e denomina de profecia a sua mensagem, mas diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, o que ele proclama é a esperança no Cristo ressuscitado, aquele que é, que era e que há de vir. Cristo, o Messias, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Verbo de Deus, que vive para sempre. O seu regresso já iminente assinalará o princípio de um novo céu e uma nova terra, de uma nova criação para a qual se orientam as expectativas do povo cristão. Porque nela Deus terá o seu trono e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor. O Apocalipse de João aparece, pois, em uma época crítica, nesse caso, crítica para os cristãos, os quais, com idêntica força moral dos judeus, se opunham ao paganismo de Roma e à religião estatal, expressa no culto ao imperador divinizado. Este era um culto que, com caráter oficial e obrigatório, se celebrava em altares e em templos erguidos tanto na capital do império como nas suas províncias distantes. Os cristãos, ao se recusarem a tomar parte naquelas cerimônias, foram considerados inimigos de Roma e foram perseguidos até a morte. João, o autor do Apocalipse, também padeceu vítima da perseguição, provavelmente próximo do final do governo de Dominiciano, que girava em torno de 81 e 96 depois de Cristo.
tenha sido desterrado para a ilha chamada de Patmos, onde escreveu o seu livro entre os anos 93 e 95. A composição literária desse livro, o último da Bíblia, tem sido analisada de diversos pontos de vista e são muitas propostas que têm sido feitas para elaborar um esquema coerente dele. A divisão do Apocalipse em duas seções principais é provavelmente a mais simples. A primeira seção, que se caracteriza pelas cartas dirigidas às 7 igrejas da província romana da Ásia, contempla a realidade da igreja na perspectiva da sua vida e da sua atividade no mundo presente. A segunda seção é formada por uma complicada série de divisões, cujo argumento se desenvolve no céu. Sobre esse fundo se vão revelando as coisas que hão de acontecer no final dos tempos, quando Deus tiver manifestado o triunfo do seu reino eterno. Um prólogo e um epílogo completam o texto. Outra análise possível parte da observação de que entre os símbolos do Apocalipse há alguns que ocupam um lugar proeminente pela frequência da sua aparição, como, por exemplo, o número 7, que representa a perfeição dos seres e das coisas. O 7 é constante nos conjuntos de espíritos, candeeiros, igrejas, estrelas, selos, trombetas e pragas. Inclusive, o plano geral do livro parece organizado sobre a base dos 7 atos principais que se vêem no esboço abaixo. As mensagens das 7 igrejas, do 1, do verso 9, do 3 ao 22, os 7 selos, capítulo 4, verso 1, 8, verso 1, as 7 trombetas, 8, verso 2, 11, verso 19, os sinais simbólicos, 12, 1, 14, 20, os 7 flagelos, 15, 1, 16, 21, as visões do juízo, 17, 1 ao 20, 15, e a Nova Jerusalém, que é do 21, 1, 22, 5. E o epílogo 22, 6 ao 21. Vamos então para o capítulo de número 1 de Apocalipse, que vai da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu e ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as suas coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros
um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Carta à Igreja de Éfeso, capítulo de número 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse vídeo termina por aqui. Nos próximos continuaremos a ler Apocalipse capítulo 3 e depois ir mais a fundo nas Escrituras e também poder fazer um alinhamento com os profetas, para que a compreensão de Apocalipse fique clara na nossa mente. Ler somente Apocalipse sem conhecer os profetas e o alinhamento que Deus tem dado desde os primórdios, desde Gênesis, pode ser considerado loucura. Cristo, ele nos orienta a descansarmos dia e noite nas suas profecias e na sua palavra. Cancelar os profetas e anular as profecias que trazem clareza a Apocalipse, talvez podemos chamar de idiotice. Por isso, nós alinharemos as profecias de Apocalipse e as visões de João, juntamente com os outros profetas, como fizemos já há algum tempo nos nossos vídeos. Quero agradecer a todos que estiveram comigo até aqui. Espero vocês no próximo vídeo para continuar lendo e acompanhando esse texto maravilhoso da visão de João. A graça e a paz a todos. Fiquem com Deus.